Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amados, hoje nós vamos falar sobre a Parashá Vayera, que significa aparece. Esta Parashá é muito significativa, porque é uma Parashá que tem vários ensinos muito profundos. Eu quero começar aqui falando sobre uma controvérsia, né? Porque quando nós lemos essa Parashá, está escrito que o Eterno apareceu a Abraham, né? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Você acha que quem apareceu para Abraham foi o pai ou o filho? Filho. Alguns estão dizendo aqui que foi o filho. Mas como é que eu posso afirmar isso de forma categórica? Eu tenho que afirmar com uma prova. Eu não posso fazer uma afirmação sem que eu tenha uma evidência escriturística. Não é verdade? Vamos então para a Bíblia, tá? Se você puder, abra sua Bíblia comigo em João 1,18. Porque tem uma escritura dita, uma palavra dita por Yeshua, que eu gostaria que você pudesse analisar junto comigo, para nós podermos compreender isso que eu vou continuar falando para os irmãos. Os irmãos acharam? Sim. João 18 diz assim: Elohim nunca foi visto diretamente por ninguém. O Filho unigênito que está no seio de seu Pai, este o declarou. Então, eu quero fazer agora uma outra pergunta para os irmãos. Yeshua mente? Não. Ele mentiu alguma vez? Não. Então você está dizendo que o Pai nunca foi visto por ninguém. Isso significa que quem aparece na Torá, no Tanakh e na Brit Hadashah é sempre Yeshua. Os irmãos entenderam isso? Eu estou usando uma forma de raciocínio muito simples, conectando as falas de Yeshua com aquilo que está escrito na Torá, para que você possa raciocinar junto comigo e nós possamos então compreender esses versículos aqui. Porque quando a Torá diz que o Eterno apareceu a Abraham, isso significa que quem apareceu lá para Abraham foi Yeshua, para poder conversar com Abraão, como ele apareceu anteriormente e como ele vai aparecer posteriormente em todo o Tanakh, que é o Velho Testamento. Aí nós temos uma coisa que precisa ser dita, né? Porque nós temos um problema dentro da teologia de se definir, né, quem é Deus. Porque tem uma linha teológica que diz que Yeshua é Deus. Só que o Shema diz que Deus só tem um. Não podem haver dois. Então vamos definir aqui rapidamente quem é Deus. E nós estamos nos referindo ao Pai. Ele é conhecido na tradição rabínica como Ein Sof, o infinito. Aquele sem origem, sem fim, aquele que nós não temos capacidade de mensurar, de medir quem ele é, e não conseguimos compreendê-lo. Por quê? Dada a sua grandeza. Aí, como é que nós vamos compreender quem é o Pai? João 1,18 responde: o Filho o revelou. O Filho mostra quem é o Pai. Isso não é difícil da gente concluir, por uma coisa muito simples. Quem tem filhos, e às vezes você não está num lugar, e o seu filho está, e alguém fala para o seu filho ou para a sua filha: seu pai é o fulano de tal? Como é que você sabe? Se é a cara dele.
ou você fala como ele, ou você tem o mesmo pensamento que ele. Os irmãos percebem que há uma transposição do caráter e da personalidade que fica visível publicamente para se mostrar quem são os nossos progenitores. Dito isso, a gente vai entender o seguinte: quando o Senhor aparece a Abraão, ele está acampado nos carvalhais de Mamré, e a Torá diz que ele estava lá à porta da tenda, quando ele, de repente, ele olha e ele vê 3 homens na frente dele. Não diz que esses homens foram chegando, diz que ele ergueu os olhos e os homens estavam diante dele, ok? E aí, ele correu até a porta da tenda ao encontro deles e se inclinou em terra. E diz agora uma coisa que começa a mostrar para a gente com quem ele estava tratando. Ele diz assim: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe do teu servo. Ele está usando aqui a palavra Adonai. Então, vamos agora falar sobre um outro assunto aqui. Na tradição rabínica, nós temos pelo menos 2 linhas teológicas aqui. Uma linha que diz que um dos 3 homens era o Eterno e os outros eram os seres celestiais, que a gente pode chamar de anjos, tá? A outra linha teológica diz que eram 3 anjos. E essa linha teológica que diz que eram 3 anjos é a maioria dos rabinos. E aí, a gente começa a ter um problema com o texto. Porque na Torá está escrito que era Adonai. Depois aparece como Elohim. E finalmente como tetragrama. Então, como é que a gente interpreta isso? Parece que há um temor desses rabinos de pegarem e admitirem que uma das pessoas que estava lá era uma Shia. Porque se o Eterno não sai da sala do trono, se o Pai não sai da sala do trono, tem alguém que sai para poder se manifestar. E nós vamos ver que essa verdade ela vai se materializar depois lá na frente, na Brit Hadashah, quando Yeshua se torna homem. Então quer dizer, uma ação que aconteceu aqui, onde houve uma teofania, uma aparição dele, depois vai se tornar como algo pleno, definitivo, ele se tornando homem. Então os irmãos começam a perceber que, nesse texto, o próprio Yeshua aparece para conversar com Abraão. Para ter um diálogo com ele. Por quê? Esse diálogo teria um desdobramento. A primeira coisa que acontece aqui é que quando Abraão convida-os para se assentarem e repousarem enquanto ele prepara algo para eles comerem, Abraão então corre e fala para Sara: amassa 3 medidas de flor de farinha e faz bolos. E é interessante que a palavra medida, tá? É muito significativa, porque aqui equivale a 4 quilos de farinha. 4 quilos de farinha dá para fazer muito pão. Eu estou com as mulheres aqui, você que não está, né? Você está nos assistindo aqui pelo YouTube. As mulheres estão balançando a cabeça de forma afirmativa. É muito pão, 4 quilos, tá? E ele havia preparado, na realidade, um banquete para receber aqueles homens. E ele toma uma novilha e deu ao seu moço para que ele pudesse preparar. Então aqui nós temos um rapaz que vai fazer o abate. Certamente ele conhecia as normas da kashrut para fazer o abate corretamente, para poder tirar a pele desse animal e para poder colocá-lo para que ele fosse assado, né? Preparado para os visitantes. Só que ele toma junto, na hora de servir, creme de leite, o creme e o leite. O creme de leite, né, e o próprio leite.
e a vitela que ele tinha preparado e colocou diante deles, e eles comeram. Então aqui nós temos uma outra questão que também causa muita polêmica no judaísmo, porque no judaísmo se proíbe carne e leite, mas aqui eles comem. Como é que a gente faz? Vou deixar essa questão para os irmãos, para vocês pensarem bem sobre isso, porque é uma coisa muito interessante, porque a palavra creme aqui, remá, em hebraico, pode ser traduzido como coalhada. Então, é como se eles tivessem comido aquela coalhada, tomado o leite e comido a vitela, a carne, junto com o pão. Então deve ter sido feito isso. A carne preparada pode ter sido desfiada, eu acredito que sim, para ficar em pedaços menores, né? Porque mulher, ela é muito prática nesse aspecto. Deve ter desfiado a carne, eles pegaram então o pão, cortam um pedaço daquele pão, coloca e come. E a coalhada, o leite, aqui serviram para poder fazer o acompanhamento. Muito interessante isso, tá? Aqui tem um precedente muito interessante, tá bom? Só para você ter uma ideia de como é que a gente vê isso na tradição judaica. Por isso, quando nós formos ouvir os rabinos, nós precisamos perguntar o seguinte: essa tradição rabínica aqui está de acordo com a Torá? Ou por que os rabinos proibiram isso aqui? Tem que ter um motivo, tem que ter uma situação para eles poderem ter proibido aquilo. Então, isso aí, eles prepararam um banquete para recebê-los. O que nós estamos falando aqui? Sobre hospitalidade. Uma coisa interessante, irmãos, eu morei em Minas Gerais 24 anos. O povo mineiro, eles têm uma característica interessante, é um povo hospitaleiro. Tanto que se você for na casa de alguém em Minas Gerais, e você não tomar café e comer pão de queijo, é uma desfeita muito grande. E os mineiros que estão aqui me acompanhando sabem disso. O cafezinho e o pão de queijo é de lei, não é verdade? Tem que ter isso lá. E aí, essa é uma tradição que vem de onde? De lá de trás do Oriente. Porque eles sempre foram hospitaleiros. Aqueles 3 homens que apareceram eram 3 desconhecidos, mas Abraão fez para eles o melhor. Aí o livro de Hebreus diz que nós temos que fazer isso, por quê? Porque nós podemos estar hospedando anjos, como aconteceu aqui. Então, nós não temos noção de quem são aquelas pessoas que estão sendo enviadas para estar conosco. Por isso a hospitalidade é fundamental, é pegar o que tem de melhor em casa e servir. Para quê? Para alegrar o coração do Eterno, porque isso também é uma mitzvah. E aí, o objetivo da vida daqueles homens é muito interessante, porque eles vieram para fazer 2 coisas. Primeiro, anunciar um milagre a Abraão. Então os irmãos veem aqui que interessante, que antes do milagre acontecer, vai haver uma profecia, tá? Então, nós vamos de novo conectar com a Bíblia, que diz que o Senhor não faz nada sem falar antes com seus profetas. Olha que interessante, então está fechando aqui uma coisa com a outra. Aí, eles estão comendo e eles fazem uma pergunta: onde está Sara, tua mulher? No texto não diz que Abraão disse o nome da esposa dele. Pode ser que ele tenha dito, mas pode ser que também não tenha dito. Então Abraão não se surpreende ao dizer, ela está ali na tenda. Então parece que é como se eles fossem velhos conhecidos. Muito interessante isso. E a situação que vem a seguir também é impactante, porque diz assim: certamente tornarei a ti. Essa pessoa retornaria por esse tempo, e Sara, tua mulher, terá um filho. Só que Abraão
já tinha ouvido isso anteriormente. Nós vimos isso na paraxá passada. Nós não comentamos, mas estava lá na paraxá passada. Inclusive o texto diz que Abraham riu. E aqui eu quero mostrar para vocês uma outra coisa que é muito interessante, porque Sara estava escutando, né? Sara estava lá querendo ouvir aquilo que o marido estava conversando com aqueles homens. E Sara, o texto diz que eles já eram velhos e adiantados em idade, e Sara já tinha entrado na menopausa, ou seja, não tinha mais jeito de ter filho. Não tinha mais ovulação, não tinha nada, aquela coisa, né? E uma coisa interessante, irmãos, é que quando isso aconteceu, a Torá diz que Sara riu consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? Olha só, a palavra deleite, Edená, que vem da mesma raiz de Éden, significa roupas vistosas, joias vistosas, coisas caras, mas ela diz respeito aqui ao contato que os dois teriam, para poder haver aquela alegria do amor, novamente, para que eles pudessem ter um filho. Sabe aquela coisa quando o casal fala assim, vamos ter um filho? E os dois falam assim, vamos tentar, vamos começar a tentar? Isso havia acabado. E aqui, a palavra de Sara, a forma como ela diz, fica parecendo que os dois estavam naquele nível assim, nós estamos juntos, mas é como se a gente fosse quase amigo, só. Porque ela diz uma coisa aqui, ela fala, terei ainda deleite, depois de haver envelhecido. Ela está dizendo o seguinte, a velhice chegou e me roubou aquele fogo que eu tinha, aquele amor que eu tinha pelo meu marido no passado. A ciência explica isso falando da menopausa, que a menopausa ela dá esses, como é que eu vou falar, lapsos, né? Uma hora está bem, outra hora não está, agora eu quero, agora depois eu não quero mais, eu estou cansada, porque eu estou mais isso, estou mais aquilo. Então a ciência explica isso, como se fosse um problema hormonal da mulher. E Sara estava dizendo justamente isso, só que com outras palavras. Ela atribui isso à velhice. E olha só que interessante, porque ela fala, o meu senhor também está velho. Ela está querendo dizer o seguinte, nós dois fomos pelo mesmo caminho. Ele também está mais tranquilo, ele também está mais calmo em relação a tudo isso. Então, se um não quer, diz o velho deitado, dois não brigam. Não é verdade? Então, a Torá vem dando para a gente essas nuances, mostrando para a gente o tipo de milagre que precisaria ser feito em ambos para que eles pudessem gerar Isaac. E aí, o Eterno entra, e aqui a palavra que aparece é o tetragrama, por isso não podiam ser dois anjos, três anjos, eu digo, né? Um deles era o próprio Eterno, agora aparece o tetragrama e diz assim, e disse o Eterno a Abraão, o tetragrama, eu serei o que serei, ou eu me torno aquilo que me torno, ou seja, eu vim aqui para suprir a tua necessidade. Os irmãos estão entendendo isso? Por isso a Torá colocou agora aqui o tetragrama, porque quando você entende o tetragrama, ele está ligado também à questão de misericórdia, ou seja, eu vou operar com amor e com misericórdia na sua vida, para que aquilo que você tem de necessidade possa ser suprido. Abraão tinha dinheiro, tinha servos e servas, estava estabelecido, já estava no final da vida dele, mas faltava uma coisa, um filho. Tinha uma comunhão excelente com o Senhor, mas faltava o quê? O filho. Então, isso é uma coisa muito interessante, e o Eterno diz para ele assim,
Porque se riu Sara dizendo, na verdade darei eu à luz, ainda vendo já envelhecido? E ele pergunta para Abraão, haveria alguma coisa difícil ao Eterno? Para um pouquinho aqui. Você já parou para fazer essa pergunta para o Senhor? Porque tem hora que a gente olha para determinadas situações, e eu digo isso porque quando uma promessa demora muito para se cumprir, você olha e você fala assim, ah Senhor, acho que não vai acontecer não. Ah Senhor, será que vai acontecer? Aconteceu comigo com a Rebeca. Nós chegamos a um ponto em que nós falamos sobre a nossa casa, ah Senhor, será que vai acontecer? De um momento para o outro, virou. E nós estamos na nossa casa hoje. Mas existem coisas que ainda não aconteceram. Outras estão acontecendo. E aí, o Senhor pergunta para nós, haveria alguma coisa difícil para mim? Diz o Eterno. Eu quero fazer essa pergunta para você hoje. Por que nós limitamos esse poder? Porque nós olhamos e falamos assim, está tudo perdido. Não tem nada perdido. E as pessoas acham que, por conta dos seus achismos ou das suas opiniões, elas podem limitar aquilo que o Senhor vai fazer. Mas não é assim. Mais uma vez, aqui aparece o tetragrama. E o Senhor diz assim, ao tempo determinado, eu tornarei a ti, e Sara terá um filho. Ou seja, eu marquei um tempo. Eu vou fazer no meu tempo. Os irmãos entenderam isso? Abraão está aqui com quantos aninhos? 99 aninhos, um garoto. O filho vai nascer, ele vai ter 100 anos. Pare para pensar nisso, irmãos. Quando alguém pensaria numa coisa dessa? Então, nós precisamos parar para pensar o seguinte: o Senhor, quando Ele dá uma promessa, Ele tem o tempo dele, não é o nosso tempo. Eu sempre me lembro disso e falo com a Rebeca, e falo assim, amor, se o Senhor já fez algumas coisas na nossa vida, o restante da promessa vai vir. Amém. Por isso a gente não pode se esperar. Tem que esperar Ele fazer. Eu tenho promessas que foram feitas a mim há 35 anos e ainda não se cumpriram. Você fala assim, nossa Rabino, mas é muito tempo, né? É. Mas você acha que eu estou desanimado? Eu estou esperando, falando assim, Senhor, quando vai ser? Vai ser amanhã? Vai ser, Senhor. Eu vou receber um telefonema e vai mudar tudo? Porque é assim que acontece, você encontra alguém e fala assim, ó, eu vou fazer isso agora, e muda a sua vida. Por isso, irmãos, esse encontro de Abraão com Yeshua muda a vida dele. Alguma pergunta, irmãos? Porque eu quero mudar de assunto agora, então antes que mude, eu quero saber se alguém quer dizer alguma coisa. Eu queria só dar um ponto para Abraão, que parece que o problema maior, e é até bom a gente lembrar disso, que estava mais com Sara do que Abraão. Porque, na realidade, Sara já... E a gente, mulher, a gente sabe o esquema da nossa vida, né? Porque logo depois assim, né? Quando ela morre, ele vai ter um monte de filho com a concubina, com outra mulher. Então, não era... Parece que isso deu uma turbinada nele. Quando ele teve esse encontro aqui, teve Isaac, depois que Sara morre, ele ainda quer participar de outro evento com outra mulher, para ter outros filhos, né? Ele vai ter um monte de filho aqui. Mas a cura foi para os dois. Foi para os dois, mas é interessante que para ele foi algo que, para Sara, o importante para ela era aquele momento, era Isaac, né? Mas para Abraão, a vida dele não parou. Eu estou falando sexualmente aqui.
A vida dele não parou, não ficou só em Isaac. Depois ele vai ter uma mulher aqui, mais pra frente, né? Então, assim, como foi importante esse encontro aqui e algo dentro dele mudou. A mente dele mudou, sim, né? Sim. E o que a Bebé está falando, irmãos, é muito interessante, porque mostra pra gente o seguinte, que quando uma pessoa tem encontro genuíno com o Senhor, e hoje conosco acontece através do Espírito Santo, isso muda a nossa perspectiva. Abraão começou a olhar de outro jeito. Ele começou a pensar no seguinte: verdade, eu tenho uma promessa, de mim vão vir multidões, mas como vão vir se eu e Sara não temos um filho? A promessa volta e ela começa a arder no coração da gente. Essa visita trouxe cura. Por favor, permita hoje que o Espírito Santo te visite e traga cura. Permita hoje que o Espírito Santo toque na sua vida e transforme a sua vida, para que você seja curado, para você enxergar as coisas sob outra perspectiva. Pare de bloquear a ação do Ruach HaKodesh, deixe o Espírito Santo fluir, porque ali Abraão estava diante deles. Imagine, você tem Yeshua diante de você, olhando no seu olho e falando assim: o que eu prometi, eu vou cumprir. Aleluia. Você vai ter dúvida de alguma coisa? Irmão, minha irmã, a gente precisa disso. A Rebeca falou uma coisa interessante: turbinou. Ele já tinha emuná e já tinha bitahom, a fé da fé. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Mas isso deu uma turbinada nele e falou assim: uau, é verdade, eu posso receber a minha promessa, e agora, daqui um ano, eu vou estar com o meu filhote aqui. E quem prometeu é fiel para fazer? Pois não. É uma pergunta, Rabino. Toda promessa tem um propósito. Sim. Então, ali no caso, juntando com o que a Rebete comentou, existia um propósito através dessa promessa, dessa visitação, para a vida de Sara, que era gerar Isaac. Porque houveram outros filhos. E muita coisa podia acontecer, mas o propósito de Sara era Isaac. O que eu quero colocar é assim, a minha pergunta é a seguinte: se uma pessoa se coloca na posição do Eterno, mesmo que seja um feito, ele é histórico e marcante. Sim, e mais do que isso, André, porque Isaac, ele está relacionado ao Mashiach. A vida de Isaac, ela está relacionada de uma forma muito clara com a vida de Yeshua. Aí, isso mostra o seguinte: qual que foi o propósito do nascimento de Sara? Trazer Isaac. Ah, mas só isso? Não, foi isso, foi que mudou a história. Por quê? Porque quando Isaac nasce, haviam testemunhas, e essas testemunhas sabiam que eles não tinham tido filhos até então. Os seus servos que estavam ali, que acompanharam a história de Abraão e Sara, sabiam da dificuldade que essa mulher tinha, sabiam das crises que ela tinha tido. Vivi junto, são servos. Você acha que uma mulher não vai ter 5 minutos e dar aqueles piti nela? Toda mulher tem isso. E aí esse negócio explodiu. E quando Sara engravida e depois nasce Isaac, todo mundo vai falar assim: uau, o Eterno reina e Ele é poderoso. E isso, irmãos, foi não só o nascimento, foi o testemunho ao redor, no entorno, que fez com que outras pessoas crescem no Eterno por causa de Isaac. Então, e aí, nessa linha de raciocínio,
a gente se coloca na postura que permanecer fiel e a individualidade de cada um diante dos olhos do Eterno. Porque uns são chamados para isto e outros para, quer dizer, a palavra ela se completa, né? Ela não se contradiz em nada. Exatamente. Em nada. Se todo mundo fosse profeta, se todo mundo fosse pastor, se todo mundo fosse rabino, se todo mundo... Não é? Mas é assim, a satisfação de viver um propósito diante do Eterno. Ele tem, ele capacita, e eu posso ver, então, e afirmar que a individualidade de cada um está diante do Senhor. Mas você tem que estar no seu lugar. Exatamente. Uma coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte: você precisa descobrir qual é o propósito da tua vida. Você veio para esse mundo para fazer o quê? Ok? Eu sei qual é o propósito da minha vida no mundo. Meu propósito é ensinar. Então, tudo que eu posso fazer para ensinar, eu faço. Eu escrevo, gravo os vídeos, estou aqui ensinando vocês, o pessoal na internet aqui está nos ouvindo. E por que isso? Porque eu entendi que o meu chamado é esse. Eu tinha vontade de fazer outras coisas, mas o propósito para o qual eu fui chamado é este. Então eu tenho que abrir mão das outras coisas para ficar no propósito. Vocês entenderam? Pastor, sua pergunta. Shabbat Shalom, Rabi. Rabi, quero lhe tirar algumas dúvidas do início e aí o senhor vai respondendo no decorrer. Também lembrar que o povo manauara também é muito hospitaleiro. Quando o senhor for lá e tiver essa oportunidade, o senhor vai comer lá a farinha do aribi, o x caboquém com tucumã e o peixe assado. Eu dispenso o peixe. Tá bom, mas vamos lá. Rabi, na palavra diz que no início a maioria tem uma interpretação a respeito dos 3 homens que apareceram, que foram considerados 3 anjos. Aí o senhor deu uma referência no Novo Testamento, da qual Yeshua falou que o Eterno nunca apareceu para ninguém. Então, a primeira pergunta que eu tenho é: por que a Torá está avisando, ou nessa leitura, interpretação, está avisando que eram somente 3 homens? Segunda dúvida: se eles eram seres angelicais, por que eles tinham que compartilhar dessa alimentação que não precisavam comer, um exemplo? Era essa a questão. E terceiro, em relação a essa visão que, vamos dizer assim, o Mashiach passou para o Abraão, ou desculpa, para Abraão, em relação a, vamos dizer assim, a questão genética de eles não terem idade, que a própria Sara falou, seria também uma possibilidade de dizer e afirmar claramente que foi uma cirurgia de rejuvenescimento feita na Bíblia, que está declarado hoje automaticamente, porque em consequência a isso, se ele tinha 99 anos, por que hoje nós não chegamos a isso? Ou não passamos a isso? Bom, 3 perguntas boas. Primeiro, vamos lá. Por que eram 3? Né? O 3 da Bíblia é um número de transição. Então, quando nós pegamos isso e fazemos uma leitura mais aprofundada, nós estamos mostrando o seguinte: a Torá está mostrando para a gente que ia haver uma transição na vida de Abraão. Ou seja, ele ia transicionar de um momento de infertilidade para um momento de nascimento. Ou seja, de geração, né? Haveria essa transição, e essa transição ocorreria também a nível da emuná dele, da confiança que ele tinha no Senhor, né? A segunda pergunta: por que eles comeram? Os nossos sábios nos explicam que quando há uma visitação de seres celestiais na terra, que eles se adaptam ao costume da terra. E quando Abraão oferece a comida para eles, Abraão está fazendo o quê? Ele quer reverter aquilo que aconteceu no Éden, porque no Éden a comida que foi ingerida lá gerou afastamento. Aqui a comida vai gerar comunhão. Por que nós fazemos o Kiddush, o Shabbat? Para comer a halá e tomar o suco de uva ou vinho, para gerar aproximação. E Rabino Shaul diz que nós devemos fazer isso nos lembrando daquilo que Yeshua fez, ou seja, em memória dele. É um ato memorial de comunhão. Ok? E a terceira pergunta, da questão do milagre, né, que reverteu isso aí, por que a gente não chega hoje nessa idade? Pois bem,
A Bíblia depois vai dizer que, se não me engano, no livro de Salmos, que a vida do homem vai se limitar a 80 anos. Então o homem vai chegar agora, e o Senhor colocou um patamar para ser 80 anos, não é isso? 70, 80 anos, né? E o homem vai chegar bem até aí. Depois disso, já é sofrimento, né? Mas existe o precedente da gente pegar essa passagem da Torá e dizer: Senhor, nos rejuvenesce. Se Ele vai fazer ou não, é com Ele, mas nós podemos pedir. Não é pecado pedir, né? Então a gente pode chegar e falar para o Senhor: eu gostaria que o Senhor me rejuvenescesse, eu gostaria que o Senhor pegasse, e por exemplo, cirurgia plástica celestial. É uma cirurgia, mas seria uma cirurgia a nível molecular. Então você entende que a genética seria turbinada, haveria uma mudança interior que se refletiria no exterior. Eu sempre oro pela Rebeca em algumas coisas da nossa vida em relação a isso. Por quê? Porque eu ainda creio que o Senhor pode fazer isso, que a gente pode ter força e vigor, porque está escrito que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não fui eu que escrevi isso, não foi você quem escreveu, é responsável de fazer cumprir essa palavra. Então eu falo assim: Senhor, que o Senhor renove as minhas forças, que eu tenha forças como boi selvagem, não a nível de agressividade, mas a nível de força, de poder fazer as coisas sem ficar cansado. Então nós precisamos pegar a Bíblia, pegar esses aspectos que a Torá está mostrando para a gente e dizer assim: opa, tem um precedente nesse negócio aqui, que eu posso usar para o meu benefício. Ah, Rabino, mas isso não seria egoísmo? Não, seria uma outra coisa. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo e está usando a palavra do Senhor para o seu próprio benefício. Isso não é egoísmo, não. É a gente olhar e falar assim: a palavra está diante de nós, então vamos usá-la para nós, porque quando o milagre acontece na nossa vida, eu vou poder orar por outras pessoas para isso acontecer com elas também. Pois não. Então, na verdade, eu não preciso aceitar um diagnóstico e falar: não, esse diagnóstico veio para mim e eu vou tomar posse dele. Porque para o Senhor não tem nada que seja impossível, né? Então, assim, às vezes a pessoa vai no médico, a pessoa fala: você tem isso, acabou, é crônico. Quer dizer, não precisa aceitar. Tudo bem, eu vou orar, vou fazer. Se o Senhor quiser, Ele pode fazer na minha vida. Mas eu não preciso aceitar aquilo, porque eu tenho um Deus maior do que aquele diagnóstico, né? Agora, se o Senhor vai fazer ou não, aí é outros 500. Ele não vai deixar de ser Deus porque Ele não fez na minha vida, né? Ele vai continuar sendo Deus. Mas assim, eu não preciso pegar aquilo e falar: é verdade. É só dando um exemplozinho assim. Eu fui lá fazer o negócio do ouvido e eu tirei a cera do ouvido que eu estava ouvindo. Eu saí de lá quase com a farmácia do PA. Foi ou não foi? Eu saí com antibiótico, antialérgico, dipirona, não sei mais o que. Eu saí com um monte de remédio na mão. Que a médica falou assim: não, porque vai dar inflamação, porque vai dar isso, vai dar aquilo, seu ouvido. Eu peguei tudo aquilo e falei: pai, eu não quero tomar esse negócio. Eu não vou ter inflamação e meu ouvido vai ficar bom. E eu falei: pai, eu creio no teu poder. Eu não tomei nenhum remédio daqueles, ficou tudo lá, né? Mas assim, se eu tivesse que tomar, hoje o meu estômago estava assim arrasado, porque só de antibiótico era aquele grandão. Sim. E antialérgico, e não sei mais o que. Então assim, eu estou falando isso, que é a minha emuná. Não quer dizer que é a emuná dos irmãos, é a minha emuná. Eu não vou tomar. Mas assim, tem coisa que se a gente tomar posse daquilo, fica com a gente, e a gente para de orar, porque o diagnóstico já veio e eu tomei posse daquilo. Aí eu não preciso nem orar mais, porque aquilo já é uma coisa que faz parte da minha vida, né? É um cuidado que a gente tem que ter aqui, porque o Senhor falou: não tem nada que é impossível para mim, mas depende da pessoa também querer. Sim, é verdade. E uma coisa importante, irmãos, a gente entender o seguinte: quando alguém lá fora fala alguma coisa, nós temos que dar crédito também à medicina. A medicina, muitas vezes, ela está muito certa. A gente não pode jogar fora a medicina. Mas nós precisamos entender também que é o seguinte: existem momentos, por exemplo, em que a gente vai no médico
e o médico dá um diagnóstico sem fazer exame nenhum. Isso já aconteceu conosco, irmãos. Ah, você tem isso. Mas peraí, você não fez isso, não fez exame nenhum. Não, mas você está com isso. Eu sei que o pessoal que está nos assistindo aqui pode ter passado por essa experiência também. E isso vai mostrar para a gente o seguinte, que eu preciso ter o cuidado de buscar também uma segunda opinião e de orar. E falar assim, Senhor, eu tenho isso aqui mesmo? Aí comprovou, aí eu estou com aquele problema. Senhor, eu quero orar e pedir para o Senhor me curar. Ah, o senhor pode não querer curar e me permitir que você tome remédio. Ele vai deixar de ser quem ele é? Mas ele vai querer ensinar para a gente alguma coisa. Entendeu? Então, tudo isso é parte de um processo de aprendizado. Mas, vão ter momentos em que você vai ter que pegar a tua emuná, a tua confiança e falar assim, eu não aceito isso aqui não. Por quê? Porque eu sei que eu tenho alguém que é poderoso para poder me curar. Nós tivemos casos aqui que a Rebeca não passou bem e tal, e nós oramos para que ela fosse curada. Foi detectado que tinha um nódulo no seio dela. Era o nódulo mesmo? Era o nódulo. Depois nós oramos e tal. Quando ela foi fazer a biópsia, foram procurar o nódulo. Cadê o nódulo? Sumiu. Então, o Senhor operou um milagre. Então, é isso que eu queria que a gente pudesse entender, irmãos. É que existem momentos em que você vai ter que colocar a sua confiança no Senhor à prova. Daqui a pouco vai acontecer isso com Abraão. Se ama mais a quem? O Senhor? Uma outra pessoa? Uma outra coisa? Ou a pessoa que está te falando? É uma pergunta boa. Você está colocando a sua confiança em quê? Então nós precisamos parar para pensar que aqui, quando eu falei que aparece o tetragrama, é porque o Senhor está dizendo o seguinte, eu quero me tornar algo para você. Você tem necessidade. Mas eu preciso que você creia de todo o teu coração, de toda a tua alma, com teu entendimento, para você virar e falar assim, o Senhor vai fazer. Lógico que quando a gente ora o Pai Nosso, a gente coloca uma outra coisa, seja feita a tua vontade. Às vezes nós precisamos passar por um momento, uma internação, que o Senhor nos livre disso aqui em nome de Yeshua. Mas eu já conheci gente que teve que ir para o hospital, e no hospital ser tratado. Gente arrogante, que depois lá no hospital ficou humilde. Não, por quê? Porque precisou dos outros. Porque entendeu que a sua vida é frágil. Eu posso fazer o que eu quiser, posso comer o que eu quiser, posso ir onde eu quiser, eu tenho dinheiro. Do dia para a noite eu fui para o hospital, aí o Senhor falou assim, opa, menos que agora eu vou te ensinar uma lição. Então, como a Andréia falou, tudo tem um propósito. Se eu entender o propósito, eu fico feliz da situação. Eu falo assim, puxa vida, vai ser legal esse negócio aqui, porque vai harmonizar o propósito do Senhor com o tratamento na minha vida. Entendeu? Então esse tratamento vai trazer o quê? Bênção para nós. Percebe? A André quer fazer uma pergunta. Também é. É dentro do propósito, é que geram dúvidas e que são esclarecidas e que isso é muito bom para nós. Às vezes a nossa resistência também, como o senhor falou do hospital, ela pode estar barrando, bloqueando um propósito para que o Eterno tem na sua vida naquele lugar. Sim. Vou dar um exemplo. Eu sofro um acidente e eu preciso ficar internada 2 dias para os cuidados, protocolos de hospital porque bate a cabeça, enfim. E aí eu não vou, eu não preciso de remédio. Aí sobe a arrogância que acredita e ainda fala que isso é fé, sendo que o propósito, na verdade, já que a pessoa não está sentindo nada, é só subjetiva, hipoteticamente. Ela ficar naquele hospital, passar por aquele
que seja um acompanhamento, uma cirurgia, enfim, seja qual for, para que alguém ali precise conhecer a Yeshua e ser através da vida dela. salva através da vida dele. Então isso é possível. A pergunta é, isto é possível? Então, com certeza. É importante, porque às vezes, né, Rabino, a gente ouve uma palavra e na nossa pequenez, a gente toma aquilo como absoluto. Então, não é pecado ficar doente, tomar medicamento e nem passar por algum procedimento cirúrgico. Porque em tudo, quando a pessoa está diante do Eterno, o Eterno está cuidando dela e tem um propósito. É isso. Isso. E, inclusive, eu queria até esclarecer, aqui tem o pessoal que está nos assistindo aqui, eu e a Rebeca tomamos vitamina, tá? A gente toma vitamina, porque até o Senhor fazer o que Ele vai fazer na nossa vida, nós ainda estamos tomando vitamina para a gente ficar forte, e a nossa comida é muito boa para a gente poder se cuidar também em nome de Yeshua. Então, se você precisa de medicamentos, tome, tá? Não resista, mas tome e faça aquilo que é necessário para você manter a sua vida plena diante de Yeshua, porque o Senhor precisa de você para que o nome dele seja glorificado. Sua pergunta, Débora. Na verdade, Rabino, eu queria pegar o gancho no testemunho da Rebeca, porque há 9 anos atrás, quando eu ganhei meu filho, até o 7º mês de idade, ele tinha uma saúde plena. Esse menino, ele nasceu com 5,1 kg, 51 centímetros. Uau. Saudável, muito saudável. E no 7º mês, ele desenvolveu asma. E eu levei ele até 4 anos de idade, ele começou a ter crises, ele tinha uma crise por semana. E eu cheguei com ele no hospital sem saturação. E aí ele ficou internado. E o médico que atendeu ele, o pneumologista, ele falou assim: mãe, você tem fé? Porque seu filho não sai daqui. E ele ficou internado, morto. Ele ficou morto. E eu fui para casa, Rabino. Falei pro meu marido: você fica aí, eu vou em casa, vou pegar roupa, vou pegar uma madeira, metade de um abacate, uma banana, que era tudo que ele comia. E levei para o hospital. E ele estava entubado. Só que eu não conhecia Yeshua, Rabino. E quando eu cheguei em casa, Rabino, eu fiz a mochila, peguei toda a comidinha dele, levei para lá. Na metade do caminho, Rabino, eu voltei para casa. Eu voltei para minha casa e eu ajoelhei. Eu falei assim: meu Deus, eu vi o filho que o Senhor me deu. Ele nasceu são. Esse menino não deu nada nos exames dele. Eu falei: então ele não é meu, ele é seu, Senhor. Aleluia. Eu entrego, Senhor, eu entrego ele nas suas mãos. E quando eu chegar lá no hospital, ele vai comigo. Aleluia. Quando eu cheguei no hospital, Rabino, ele estava desacordado. Ele estava entubado. Aí eu pedi, meu marido saiu, e eu entrei com a comida, eu tirei o aparelho dele, coloquei ele sentado, ele abriu o olho, ele comeu metade de um abacate, uma banana inteira e tomou uma mamadeira. Meu pai. E aí, Rabino, começou a fazer uso de bombinha. Então, o pediatra dele falou: mãe, pelo quadro que ele tem, o seu filho não pode participar de nenhum esporte, a não ser natação, porque ele corre um risco muito grande de vida. Então, não deixa ele correr, não deixa ele fazer coisa de criança. Eu falei: como que eu faço isso? Ele falou: a senhora vai ter que controlar essa criança, que ele andava sufocado. Eu falei: não, eu vi o milagre que Deus fez dentro do hospital. Eu coloquei ele para fazer judô. Ele tinha 4 anos de idade. E ele nunca teve uma crise. E hoje, Rabino, ele está com 9 anos.
praticando judô, jiu-jitsu, ele faz crossfit. Ele ganhou 2 campeonatos faz 15 dias atrás e tá para ir para um campeonato dia 16. E o Sensei, que é o mestre do judô, falou que ele tem um pulmão de aço. E esse é o nome da academia, pulmão de aço. Então, por que eu fico emocionada, Rabi? Eu vi o meu filho morto. Eu vi ele morto. E eu vi Yeshua ressuscitando ele. E hoje ele está aqui. E esse testemunho era para ele falar. Porque ele falou: mãe, eu tinha asma, né? E hoje eu vou ser campeão mundial. Aleluia. E eu falei: amém, meu filho, mas você só se tornou o que é porque você foi ressuscitado. E ele sabe da história dele. Ele sabe que se ele desse um pulo, eu já tinha que dar 2 pulos na boca. Não podia. E hoje, Rabino, para segurar é difícil. Eu entendo. E isso é para a gente entender o seguinte: que sem Yeshua, a sua vida já era alcançada por milagres. Agora, então, muito mais. Por isso, a gente não pode limitar o poder de Yeshua. Percebe? Sim. Amados, deixa eu dar aqui uma continuada que eu gostaria de falar sobre Sodoma e Gomorra, tá? E na realidade, todo mundo que fala sobre Sodoma e Gomorra fala da maldade, do que aconteceu lá e tal. Mas eu queria mostrar para vocês uma outra coisa, porque o Senhor vai conversar com Abraão e falar com ele sobre o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra. E ele vai falar do projeto de destruição daquelas cidades, né? Porque foram 4 cidades, Sodoma, Gomorra, mais Zeboim, que foram destruídas. E então o Senhor vai conversar com Abraão, e ele vai ter um diálogo assim, irmãos, que é uma coisa surreal. Porque ele está conversando com o Senhor, e de repente ele começa a questionar o Senhor. E ele pergunta: destruirás também o justo com o ímpio? Olha que ele colocou o justo antes do ímpio. E aí ele fala: se houver 50 justos na cidade, e ele vem falando até chegar em 10. Então, ele vai conversando com o Senhor e ele fala sobre essa questão. Ele está intercedendo por gente má, gente que não valia nada, que o Senhor já tinha decretado a destruição. Mas ele vai lá, ele ficou sabendo, e ele vai agora interceder por eles. Abraão sabia que Ló estava lá, mas ele também pressupunha que havia mais gente na cidade que precisaria ser salvo, e que isso podia gerar algo diferenciado. Irmãos, eu queria falar rapidamente aqui, vou tentar ser rápido, falar sobre 3 números: 50, 10 e a diferença dos 2, que é 40. Rapidamente então, o número 50, ele é ligado à transcendência, tá? Ele fala o 49, ele fala de um ciclo completo dentro do universo físico. Então o 50, ele transcende a tudo isso, tá? Ele dá um salto sobrenatural. Por que Abraão começa perguntando sobre 50? Senhor, eu sei que o que o Senhor decretou é algo sobrenatural que vai acontecer, e a gente não tem como impedir. Mas se tiver gente para transcender a isso, tem como o Senhor mudar? Olha que interessante. O 49, ele é múltiplo de 7. 7 vezes 7, 49. E o 50, ele já entra na categoria do 8. E o 8 é recomeço. Ou seja, o 50 está ligado também a uma questão de recomeço.
O Senhor, o Abraão estava dizendo assim: Senhor, deixa eles recomeçarem. Se o Senhor trouxer perdão, eles vão recomeçar de uma forma diferente. E aí, a gente vai ver que no livro de Êxodo, todo o histórico que tem na Torá, há uma menção desse Êxodo 50 vezes na Torá, falando sobre o Êxodo. Ou seja, há um fato transcendente que vai ser comunicado quando a Torá fosse dada. E quando é que isso aconteceu? Depois de Pêssach, 49 dias mais o 50º, onde a Torá foi dada. Então, está ligado com o quê? Com a dádiva da Torá. Se eles receberem a Torá, Senhor, eles vão poder ser salvos. Lembra que eles já estavam recebendo através de Ló, tá? Também o 50 fala sobre redenção, porque existem 50 estágios de redenção, que a gente vai ver isso na contagem do Homer. E Israel, antes de ser redimido do Egito, alcançou o 49º estágio de impureza, segundo os nossos sábios. A redenção só aconteceu porque houve um processo de purificação espiritual. Através de quem? Dos justos que estavam lá. Então, o que Abraão estava querendo comunicar para o Senhor? Senhor, o Senhor pode fazer isso através dos justos que tem lá. Se tiver 50, dá para fazer isso. E uma coisa interessante, que isso faz uma ponte, esse número 50, entre Pêssach e Shavuot, ou seja, a redenção e a dádiva da Torá. O Senhor estava recebendo isso, essa informação de Abraão, que estava falando com o Eterno sobre isso. Uma outra coisa interessante, você sabia que o dote de casamento naquela época era de 50 ciclos de prata? Ou seja, o que Abraão está dizendo? Senhor, se tiver 50 justos, eles são como um dote de casamento, para não destruir todas aquelas 4 cidades. Senhor, tem misericórdia. Então, tudo isso Abraão está dizendo ligado ao número 50. O número 50 também tem uma relação com aquilo que é do outro mundo, que é sobrenatural. Quando existem 50 justos, o sobrenatural pode invadir o mundo natural. Uma outra coisa interessante, irmãos, que o templo, quando ele foi comprado, as tribos deram um valor para o terreno que foram 50 ciclos de prata, para estabelecer a casa do Senhor. 50 justos estabelecem a casa do Senhor. 50 justos, eles fazem com que o templo seja erguido. Então isso é muito interessante, porque esse 50 ele representa uma jornada completa rumo à aceitação da Torá, fazendo essa ponte entre Pêssach e Shavuot. E uma coisa, 50 são os portões do entendimento. Os 50 justos podiam abrir esses portões do entendimento para que essas pessoas pudessem ser salvas. Então, toda vez que a gente fala sobre 50, a gente acaba lembrando de Yovel, que é o jubileu, onde existe o perdão das dívidas. Se houvesse 50 justos, os pecados daquelas pessoas seriam perdoados, por causa da intercessão deles. Então, quando Abraão está usando esse número 50, ele está comunicando algo para o Senhor. Lembrando que no jubileu era tocado o shofar, para determinar a libertação das pessoas. Então, tudo isso, irmãos, falando que o 50 é um ponto de chegada, o homem chegou até o fim. Como faltaram 50 justos, não havia 50 justos, para aquelas pessoas chegou o fim. Eu estou pegando a tradição judaica, para você poder compreender o que vai acontecer aqui. Aí, nós temos o 40, que é um número ligado à provação. O Senhor estava provando aquelas 4 cidades
através da vida de um justo, que era Ló. E quando ele chega no número 10, está ligado a Kéter, que é coroa. O objetivo final do Eterno qual era? Dar uma coroa de salvação para aquelas 4 cidades. Mas eles não quiseram. Por quê? Porque a iniquidade cresceu tanto que não haviam mais justos. Aí Yeshua fala que eu e você somos sal da terra e luz do mundo. Eu queria dizer uma coisa, não é crente que salva a terra, não. É justo. Tem uma diferença entre ser crente e ser justo. A Bíblia diz que crente até o diabo é. Misericórdia. Mas deixaram Deus nos livre disso, da crença no diabo. Mas nós temos que ser sadiquim, justos, pessoas que são obedientes à palavra do Eterno, pessoas que têm um compromisso com a Torá, com Yeshua, a ponto da gente poder ser o espelho dele em qualquer lugar. Yeshua disse que nós seríamos testemunhas dele, testemunhas de quem ele é, do que ele fez, do poder dele, daquilo que ele falou, da ação dele no passado, no presente, aquilo que ele vai fazer no futuro. Eu tenho que ser testemunha desse negócio. Então, quando Abraão começa a fazer essa lista de questionamentos, que ele vem falando 50, 45, 40, 30, 20, 10, aí depois ele para. E aí, irmãos, nós vemos que ele está tentando salvar 4 cidades. Tentando fazer com que o decreto de morte possa ser removido. Olha a coragem que esse homem tem. E aí, quando ele vê que não dá mais, a Torá diz assim: e retirou-se o Eterno quando acabou de falar a Abraão. O Senhor foi embora e Abraão tornou-se ao seu lugar. Os 2 anjos saíram e foram para Sodoma e Gomorra. Então você percebe que eles terminaram a conversa. O Senhor disse assim: eu ouvi tudo, beleza, não tem 10 justos, então eu vou para o meu lado para fazer cumprir o meu decreto. Você vai para o seu e depois você vai ver o resultado do decreto. Pois não. Um ponto só que, na realidade, Sodoma e Gomorra era muito grande, são cidades grandes, né? Sim. Pode colocar como Votorantim, uma cidade assim. 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Vamos colocar. E a importância da nossa vida, aí que eu volto assim, da nossa obediência. E a justiça, da gente ser justo, não é só aquela coisa assim, eu obedeço algumas coisas, né, da Torá. É a gente, em cada ato nosso, de trazer justiça, né? Mas nessas cidades todas enormes, que vão ser 4 cidades, não é só 1 ou 2, não achava um justo. Isso é muito sério, né? Então, assim, eu estou falando isso porque nós precisamos continuar orando pelo Brasil. Porque muitas vezes a gente está debaixo de maldição por tudo que o Brasil faz, né? Está debaixo de uma maldição. Mas nós, como justos, se a gente continuar como justo, o Senhor pode travar muita coisa que vai acontecer no Brasil por nossa causa. Porque a gente está ali aos pés dele, orando, chorando, jejuando, buscando pelo nosso país. E a importância da nossa vida, é isso que eu quero dizer. A importância da gente aprender a palavra, mas ao mesmo tempo de aprender também ter um tempo com o Eterno de oração e de busca, né? O espiritual junto com o conhecimento, a importância, né? Porque ali vai encontrar só Ló e 3, mais 3, que na realidade era só Ló e as 2 filhas, porque nem a mulher era justa, né? Porque se fosse não tinha morrido. Né? Então, encontrar só 3 pessoas dentro da cidade, né? Então, a nossa... Dentro de 4 cidades, 4 3 cidades, pessoas. 3 pessoas, né?
é muito pouco. E uma coisa interessante, irmãos, é justamente que a gente precisa estar intercedendo pelo nosso país. Vamos fazer o papel de Abraão. Nós vamos fazer o papel de Abraão como? Praticando a justiça. Conhecimento, mais oração, mais vivência. Precisa ter esses 3 pontos. Não adianta a gente só falar assim: eu sou judeu messiânico, eu obedeço a Torá, eu não como carne de porco, eu guardo o Shabat. Não adianta só isso, tem o resto. Tem as outras coisas que são os demais mandamentos, que muitas vezes são mais importantes e causam mais impacto na vida das outras pessoas, do que a gente só falar sobre isso. Então a gente precisa estar atento a tudo isso, para a gente viver a Torá, viver o testemunho de Yeshua. Eu tenho a Torá como testemunho de Yeshua. Pronto. É simples assim. Então tudo isso vai reverberar lá no futuro. Uma coisa interessante é que quando eu falei de Pessa aqui, vocês me ouviram falando de Pessa por causa do número 50. Mas será que aqui, nesse evento, tem Pessa? Sim. Tem. Por quê? Porque quando a Torá relata aqui em Gênesis 19, do 1 ao 3, diz assim, que eles foram levados para a casa de Ló, depois de uma discussão, né? Ele quase que forçou eles a ir para casa, e está escrito assim: e porfiou com eles muito e vieram com ele entrar em sua casa, e fez banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Ele fez o que para eles? Matzá. Uau! Quando é que a gente faz matzá? Em Pessa. Aí nós vamos entender por que o Senhor tinha falado com Abraão para trazer julgamento sobre Sodoma e Gomorra naquele tempo. Enquanto Abraão ia receber vida através de Isaac, o cumprimento da promessa, Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim receberiam julgamento de morte. Então, precisamos entender, ler os sinais dos tempos. Eu falo isso para vocês sempre. Leiam os sinais dos tempos, leiam o que está acontecendo no Brasil. Não sei se os irmãos viram, ontem e hoje, o furacão que deu, a tempestade tropical, o estado do Paraná, muitas cidades destruídas, uma parte de Santa Catarina, algumas cidades do estado de São Paulo, Paraná também foi destruído, mas os irmãos percebem que alguns lugares foram destruídos e outros não? Por que será? Será que esse tufão é inteligente? Ele tem um GPS para guiá-lo pelo caminho correto? Ou será que haviam decretos celestiais para usar a natureza para trazer punição para essas pessoas? Por isso nós estamos mostrando aqui, irmãos, como nós temos que olhar e interceder. Vou falar uma coisa para os irmãos aqui. Nós recebemos no nosso celular ontem o aviso de que haveria, eu recebi um aviso aqui de que chegaria a tempestade aqui em Sorocaba. Então, antes de sair de casa, eu orei e falei assim: Senhor, eu preciso ir até a congregação, nós vamos fazer o Kabbalah de Shabbat e voltar para casa. Por favor, Pai, que só chova depois que a gente voltar, que todo mundo seja de segurança. Aí, nós chegamos em casa, começou a chover lá em Sorocaba por volta de meia-noite, depois que a gente já estava em casa. Os irmãos entendem, por favor, o quanto a gente tem o poder de abrir a boca e interceder. Rabino, isso é muito bom nisso. Não, é muita misericórdia. Só que o Espírito Santo nos dá discernimento para a gente poder vir fazer uma oração. Eu não estava orando por mim, eu estava orando por nós. Porque eu falei assim: Senhor, até que todos os irmãos cheguem em casa, estejam seguros. Por quê, irmãos? Porque aqui em Sodoma e Gomorra, ninguém deu bola. Ninguém quis saber de ouvir e compreender e obedecer para ser liberto da destruição. Eu contei para os irmãos, lá nos Estados Unidos, teve um furacão, eu não me lembro qual foi agora,
que destruiu tudo. Ficou um prédio de pé, que era uma sinagoga. A única sinagoga da cidade ficou de pé. O furacão passou em volta, as casas todas em volta foram destruídas e a sinagoga ficou de pé. Agora teve esse mesmo evento, aconteceu lá na América Central, uma sinagoga do Rabat foi completamente destruída. Por quê? A gente não sabe. Mas os irmãos entenderam que o Senhor, Ele faz as coisas com propósito. Voltar para aquilo que André falou, propósito. Eu tenho que entender esse propósito e tenho que estar dentro desse propósito. Esses 2 anjos foram para dentro da casa de Ló. Para fazer o quê? Trazer salvação. Estamos falando novamente de sermos, de hospedarmos pessoas, sermos o quê? Receptivos quando alguém vier em casa. Mais uma vez, hospedar alguém aqui vai trazer bênção para essa família. Aconteceu com Abraão, vai acontecer com Ló agora. Oh, que bênção eles fazerem isso. Então Ló, ele olhou para aqueles homens e viu que aqueles homens eram diferentes. O fato deles estarem em Sodoma e Gomorra não fez com que a sua percepção ficasse 100% embotada. Ele ainda tinha um pouco de sensibilidade para perceber o que estava acontecendo. Lógico, ele já tinha feito umas outras coisas que não eram muito boas. As filhas dele iam se casar com homens de Sodoma e Gomorra. Ele ia dar as filhas em casamento com pessoas ímpias. Tanto que eles zombaram deles. Zombaram de Ló. Quando Ló falou, vamos embora, eles falaram, você está doido, né? Você deve ter cheirado alguma coisa ou tomado alguma coisa, você não está muito bem. Meu futuro sogro, o senhor não está bem não. E aí quando chegou a noite, antes deles se deitarem, a notícia de que aqueles 2 homens maravilhosos tinham ido para a casa de Ló, percorreu a cidade inteira. Então a Torá diz assim, e antes que se deitarem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, tinha muitos bairros na cidade, e chamaram a Ló e disseram, de onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós para que os conheçamos. A palavra conhecer aqui em hebraico é a mesma palavra que está lá na Torá para dizer que Adão conheceu a Eva, ou seja, ter um relacionamento sexual. Os irmãos entenderam a gravidade dessa palavra? Os irmãos entenderam que o Senhor ia destruir estas cidades por causa desse nível de pecado? Eles queriam isso, e eram todos homens, está escrito aqui, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho. Olha que coisa terrível, que horror isso aqui. Devem ter falado assim para eles. Chegaram 2 homens lindos, foram para a casa de Ló. Vamos lá, vem. Você imagina um ser celestial, por mais feio que ele se materialize, ele ainda carrega uma glória, um peso, uma honra, uma beleza celestial, que não dá para esconder. E aquelas pessoas olharam e falaram assim, uau, quem são esses homens? E eles quiseram, irmãos, ir para poder abusar deles. Só que chegaram lá e se deram mal, né? Porque eles vão... Ló ainda vai fazer uma outra loucura, oferecer as filhas para poder satisfazer aqueles homens, para proteger os 2 seres celestiais, os anjos. Ainda faz essa loucura. E quando Ló está conversando com eles, os anjos pegam e puxam eles para dentro e eles estendem as mãos e aquelas pessoas ficam secas, tá? E aí, irmãos, Romanos capítulo 1 vai falar que o Senhor entregou essas pessoas aqui à perdição. Por quê? Por causa da maldade dos seus corações. Ou seja,
eles foram para o inferno. O Senhor entregou eles porque eles queriam isso. E olha, deixa eu mostrar uma coisa para os irmãos aqui. Preste atenção como o hebraico é uma língua linda. Quando está dito que eles feriram aqueles homens com cegueira, a palavra ferir aqui é sanverim. E essa palavra sanverim em hebraico, ela significa cegueira, mas uma cegueira momentânea. Os irmãos entenderam isso? Eles foram atingidos com a cegueira física momentânea. Eles não ficaram cegos para sempre, mas foi uma cegueira de momento para que eles não conseguissem entrar na porta da casa de Ló. Então, irmãos, isso é muito, muito interessante. E aí vai a urgência daqueles dois seres de falarem assim: vamos embora daqui porque a destruição virá. Mais uma vez, irmãos, um clamor de urgência para livrar aquelas pessoas da morte. Quantas profecias têm sido dadas, quantas coisas têm sido ditas para os nossos dias, dizendo assim: se preparem porque a destruição virá. A gente precisa se preparar. Com eles, isso era perto da meia-noite. Aqui ao amanhecer, eles ainda estavam conversando com Ló e com a família para eles irem embora. Ou seja, eles ficaram enrolando. Falando português, claro, estavam enrolando para não ir embora. Não, mas não é assim. Imagina, será que vai acontecer alguma coisa? Ah, calma aí. Eles tiveram que pegar pelas mãos e falar assim: eu vou arrastar você, como se estivesse arrastando eles para que eles não morressem. Irmãos, olha que falta de responsabilidade. Ele está recebendo a visita de um ser celestial, está vendo o milagre acontecer diante da sua vista, dos seus olhos, estão duvidando ainda da urgência do que está para acontecer. Você sabia que o fogo e enxofre não caiu dos céus por causa deles? Eles precisavam ser retirados, havia uma ordem para eles serem retirados dali. O juízo era para ter acontecido antes, mas eles tiveram que ser retirados para que eles pudessem ser salvos. E quando eles saem, há uma palavra dizendo o seguinte: não olhe para trás e não pare na sua caminhada, para vocês não perecerem. Aí eles estão andando e a mulher de Ló olha para trás e é transformada num bloco de sal. Alguns dizem que isso é somente um eufemismo. Não aconteceu isso não. Mas ela foi buscar alguma coisa no passado. Quem sabe se ela não gostava daquela cidade? Quem sabe se ela não amava Sodoma e Gomorra? Não tinha um apreço por alguém lá? A ponto dela olhar para trás e dizer assim: não, deixa eu ver isso aqui. Que saudade de Sodoma e Gomorra. E aí ela acaba morrendo, se transformando nessa estátua de sal, e eles conseguem atingir uma cidade chamada Zoar. E depois a Torá diz assim, Gênesis 19, 24 e 25: então o Eterno, aquele mesmo, o tetragrama aqui de novo, que estava com Abraão, então o Eterno fez chover enxofre e fogo do Eterno desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia na terra. Hoje acharam, a gente já sabe onde ficava Sodoma e Gomorra, e quando eles vão lá, tem umas pedras com a coloração verde. Sabe o que é aquilo? Enxofre. Para confirmar o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia tinha razão.
E ainda tem. Eu queria dizer para vocês, o julgamento vem do céu. A Torá já está dizendo que o julgamento vem do céu, e a gente precisa parar para entender o seguinte: quem julga é o Criador. Ninguém tem poder de julgar, a não ser Ele. Ele criou o homem, Ele estabeleceu todas as coisas, então Ele é o único que tem poder para poder julgar. E Ele estabelece quem vive e quem morre. E hoje, quando se vai até Sodoma e Gomorra, o local onde eram essas cidades, nada nasce lá, conforme está escrito na Torá. Só para os irmãos terem ideia de como a Torá ela é exata naquilo que ela está relatando. Então, irmãos, isso ensina para a gente uma lição, que a gente precisa ter temor. Quando um profeta falar, quando um homem de Deus falar, uma mulher de Deus falar, tem que ter temor e falar assim: misericórdia, eu vou ouvir essa palavra. Por quê? Porque essa pessoa tem esse contato com os céus. E hoje o Espírito Santo ainda continua falando, orientando, ajudando, trazendo livramento, para a gente não cair nesse tipo de situação, não cair nas ciladas do diabo. Lembra da palavra de ontem? Cilada. O diabo vai armar cilada para matar a gente, mas o Senhor vai dar o livramento através de pessoas que têm uma vida dedicada ao Senhor, para que a gente possa alcançar isso aí, para a gente poder ouvir a voz do Espírito e alcançar a redenção. A gente não precisa morrer, a gente precisa estar diante do Senhor. Aleluia. Deixa eu só continuar para mostrar uma outra coisa para os irmãos. Eu quero pular isso aqui, tá? Porque nós já estamos no fim aqui da ministração. Eu vou pular aquele evento sobre Abimeleque, né? Tudo que aconteceu. E eu quero ir para Gênesis capítulo 21, quando está escrito: o Eterno visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Eterno a Sara, como tinha prometido. Um versículo pequeno, mas muito significativo. Ele, quando fala que ele visitou, a palavra em hebraico é pacat, e ela significa computar, calcular, visitar. Ou seja, eu fiz as contas e no tempo certo eu apareci. É uma palavra que se conecta com aquilo que o Senhor disse: eu vou voltar aqui no tempo certo. E a palavra pacat dá a ideia de que isso aconteceu da forma como havia sido prometido. Então isso é muito interessante, irmãos, porque havia uma promessa e aqui tem o cumprimento pleno da promessa. Isso significa, irmãos, de novo, todas as vezes que o Eterno promete, Ele... Está claro isso, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Isso tem que ficar claro no nosso coração, tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês do capítulo 21, verso 2. E concebeu Sara e deu a Abraham um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Elohim lhe tinha falado. Agora já não é mais o tetragrama, agora já é Elohim, o Criador. Por quê? Sara precisou passar por uma transformação do Criador, uma transformação física, para que ela pudesse ter filho. Às vezes, irmãos, o Senhor precisa alterar alguma coisa na gente, fisicamente, até da forma como a gente pensa, para que Ele possa cumprir a sua promessa. Ou seja, eu não posso me negar a querer ser tratado pelo Senhor, a permitir que o Espírito Santo trate da minha vida. Eu tenho que falar: Espírito Santo, faça o que o Senhor quiser, mexa onde o Senhor quiser. Tem áreas na nossa vida que às vezes a gente não quer deixar o Senhor mexer. Você percebe que tem coisas que você fala assim: não, Senhor, isso aqui, deixa isso aqui para lá, Senhor. Sabe? Em quase toda a casa, né, tem um quarto, que é o quarto da bagunça. Que quando a visita chega,
a mulher tranca esse quarto e fala assim, não deixa entrar aqui. Né? Porque está tudo bagunçado. Dentro do nosso ser tem um quarto, chamado quarto da bagunça. Que às vezes a gente não deixa nem o Espírito Santo entrar. Você fala assim, não, Espírito Santo, aqui é muito sujo. Está muito bagunçado. Eu não quero que o senhor entre aqui não. Porque tem coisa aqui que o senhor não pode ver não. Como se ele não já tivesse visto tudo. E desejado entrar para arrumar o quarto para você. Deixa o Espírito Santo entrar. Permita que ele entre nesse quarto para mudar a configuração do quarto, colocar tudo em ordem. Eu não sei se você já percebeu que quando a gente entra nesse quarto da bagunça, e às vezes a gente tem que entrar, você fala assim, misericórdia, o que esse negócio está fazendo aqui? Há tanto tempo eu estou guardando coisas que me são inúteis, que atrapalham até a minha vida. Estão aqui só fazendo volume. Tem hora que a gente precisa jogar fora, irmãos. Tem hora que a gente precisa pegar a nossa vida espiritual e falar assim, eu preciso jogar algumas coisas fora. Eu preciso jogar alguns negócios fora que não estão prestando. É incredulidade? É falta de perdão? O que é? O que eu tenho que jogar fora? Então, o Senhor visitou Abraão e Sara concebeu, visitou Sara e Sara concebeu um filho para Abraão, porque o Senhor tinha prometido o primeiro para ele. E aí, está escrito assim, que o nome do menino foi dado como Isaac, ele irá. Eu queria terminar essa paraxá falando uma coisa para você. O Senhor quer entrar na nossa vida para substituir todo aquele lixo que nós carregamos por riso. Aleluia. Riso. Simples assim. Por quê? Porque quando a gente limpa o quarto da bagunça, geralmente a esposa olha e fala assim, ó como ficou bom agora, e dá aquele sorrisinho. Por quê? Porque ela fica satisfeita com o resultado. Nós precisamos permitir ao Espírito Santo que entre, mude, faça com que nós voltemos a rir. E quando eu estou dizendo rir, não é só sorrir. Sabe aquele sorrisinho amarelo que de vez em quando a gente dá? E tem gente que não gosta de sorrir. Eu queria dizer para você que o sorriso faz bem até para a pessoa não ter ruga. Pé de pato, pé de galinha, pé de cachorro, pé de qualquer coisa. Entendeu? Faz bem para a gente. O sorriso é uma coisa muito boa. Mas muita gente não quer sorrir. Porque carrega um peso sobre si. E não quer abandonar o fardo. Não, eu sou assim mesmo. Não, eu sou assim, eu não quero mudar. Eu sou bravo mesmo. Eu já fui ignorante até o último estágio. Eu era uma pessoa horrível. Bravo até não querer mais. O Espírito Santo ele deu um chá de pancada para me amansar. Aleluia. A Rebeca me conheceu um pouquinho, né, com essa braveza. E ela olhava e falava assim, você não pode ser assim. Mas eu sou assim, eu nasci assim. Quase que eu ia falar que eu era Gabriela. A síndrome de Gabriela. Oxe, mãe, eu sou assim. Mas o Espírito Santo teve que vir e bater. E me amansar e falar assim, ó, você vai ser manso, porque o teu Senhor é manso. Você não precisa fazer isso, eu vou te dar autoridade. Ser briguento é diferente de ter autoridade. Quem tem autoridade fala baixo e as pessoas entendem a mensagem. Porque fala com firmeza, fala com segurança e fala com conhecimento. E hoje eu queria permitir ao Espírito Santo para continuar trabalhando na minha vida. Eu não posso falar por você, eu só posso falar por mim.
Eu quero muito que o Espírito Santo continue me amansando e trabalhando mais na minha vida. Porque tem hora que ainda aquele velho homem, de vez em quando quer levantar e a Rebeca fala assim, amor, calma. Por isso que é bom a gente ser casado, a gente tem frente e mão. E até no carro, às vezes ela fala assim, você está correndo, né? É racha, quer tirar. Você quer tirar racha, né? Com os irmãozinhos que sempre encosta do seu lado. Aleluia! Então, vamos terminar essa porção da Torá lembrando o seguinte, irmãos, que o Senhor quer aparecer para nós, assim como apareceu para Abraão. Yeshua quer aparecer através do Espírito Santo. Ele quer vir na nossa vida, Ele quer nos transformar, Ele quer tocar na gente. Ele quer fazer uma obra de dentro para fora, para deixar a gente mais jovem, mais bonito, com mais força, vigor, para que as promessas dele se cumpram na nossa vida, e para que tudo isso possa dar testemunho daquilo que é, ou daquele que é Yeshua na nossa vida, e a gente possa olhar e falar assim, puxa vida, o tempo de rir voltou. E aí tem até uma música, né? O tempo de dançar chegou. Quem ri, ri e não só ri, mas dança, se alegra, pula e glorifica, honra ao nome de Yeshua. E esse é o nosso objetivo final. Amém. E você que me aturou até aqui, eu quero te agradecer. E em nome de Yeshua te dar esse recado também. Deixe o Senhor entrar na sua vida e transformar de dentro para fora. Deixa entrar naquele quarto de bagunça e limpar tudo para glorificar o nome dele. Nós nos vemos na nossa próxima porção da Torá. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.